Olá, seja bem-vindo, conectados, seja bem-vindo, conectada. Hoje nós estamos em mais um episódio aqui, trazendo uma informação para vocês, trazendo conteúdo de qualidade, porque aqui nós trabalhamos assuntos pertinentes, assuntos que vão trazer reflexão. E o tema de hoje é resolução de problemas. O que é isso, meu amigo Alcir? Dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. E é isso mesmo, Ramon. Cada assunto pertinente, viu? E são assuntos que são trazidos pelo nosso público, né? Seja lá nas nossas redes sociais, sejam nos comentários, seja na clínica, né? E o assunto de hoje, resolução de problemas, é um assunto que aparece demais na clínica, porque quem não tem problemas, né, Ramon? Verdade, Alci, eu iria fazer a mesma pergunta. Quem não tem problema, quem não tem dificuldade? Hoje, um dia desse, me fizeram uma brincadeira, Alci, comigo assim. Eu falei para a pessoa que eu gostava de resolver problemas, né? Talvez por isso eu tinha me tornado psicólogo. Mas, na verdade, nós sabemos que quem procura psicologia não é só aquele que tem um problema, né? Mas talvez tenha uma dificuldade em algumas áreas da sua vida que nós vamos estar direcionando, trabalhando dentro da psicoterapia, dentro de um treinamento, dentro de mentoria, enfim, a infinidade de possibilidades que a psicologia trabalha hoje. Então, nós estamos aqui para falar com esse tema assim, tão gostoso e tão legal, que é a resolução de problemas, Alci. Como identificar, de fato, o que é um problema, como eu posso avaliar, de que forma eu posso finalizar, e assim é um assunto bem legal e gostoso. Verdade, amor. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer isso, né? Sabe? A gente estava falando de que todo mundo tem problemas, porque aparece muito na clínica frases e sentimentos e ideias no sentido de isso só acontece comigo, eu mereço isso, né? Nada do que eu fizer vai dar certo, porque esses problemas acontecem comigo. E os sujeitos, né, as pessoas se colocam muito nesse patamar de só eu tenho problemas, as coisas só acontecem comigo, e passam a ter essa visão errônea do mundo, do outro, de o outro tá perfeito, para o outro dar tudo certo. E aqui a gente está falando, pessoal, de diversas áreas. A gente não vai estar focalizando problemas quando a gente traz só em uma área. A gente está falando de modo geral, seja um problema no relacionamento, seja um problema no trabalho, um problema familiar, um problema pessoal, um problema de saúde. A gente está falando de modo geral, né? De quando a pessoa tem essa visão de que, poxa, as coisas só acontecem comigo, eu mereço isso realmente. E talvez o primeiro passo para a mudança, Ramon, é isso, é a pessoa identificar de que todo mundo tem problemas, né? E não é fácil a pessoa enxergar, todo mundo tem problemas, e a partir daí o que é que eu posso fazer, não é isso? É verdade, Alci. E um outro passo também que eu posso estar sugerindo nesse seu contexto, que tu colocou bem legal, que é reconhecer o problema, né? É saber, de fato, o teor da palavra problema, Alci. Eu vejo assim que a gente pode é um problema? Isso, o que é um problema? Eu acho que a gente começa a generalizar, às vezes, um problema, né? Dizer que tudo é um problema, né? Mas, gente, o problema nada mais é que ele consiste de uma situação que não é óbvia, não é tão automática. Ou seja, ela vai exigir de você pensar, refletir e criar estratégias para isso. Tá bom? É quando... Desculpa até te interromper, Ramon. Não, pode ficar, fica à vontade, pode falar. Frase que tu trouxe, porque muitas vezes a pessoa não tem essa consciência de que de pensar, de elaborar, e vai muito no automático, como você falou. Pensamento automático. As coisas acontecem e ela já pensa no automático de, poxa, isso é um problema. E muitas vezes não é, porque ela não parou para pensar e ver as possibilidades. A gente vai já falar um pouco sobre isso. E ela vai muito nesses pensamentos automáticos, e aí as coisas acontecem e elas já taxam como problema. E aí eu costumo dizer, um problema só é um problema quando é um problema. E aí na verdade, identificar isso, né? Oi. É legal quando você falou essa frase,
gostei também, vou até colocar no meu Instagram, é quando a gente... Foi até um tema que nós falamos sobre a situação de potencializar essa emoção, né? Quando eu potencializo esse problema e aquilo se torna algo escurecedor, não é toma nada de conta, claro, né, da vida da pessoa, dos claro. pensamentos. Então há uma confusão cognitiva, a minha atenção, geralmente ela é focada só naquela situação, Perfeito. naquele medo, eu não consigo dar problema, né? A minha vida se torna o problema. Exatamente. Já não é um problema específico, eu já me torno um problema, eu não consigo identificar, clarear, tomar esse pensamento, sair dessa caixa, né? Expandir a minha visão e começar a criar estratégias para isso. Então, um problema em si, gente, eu tenho um problema aqui, vamos lá. O problema, você pode enxergar aí. Você que clicou aí nesse áudio, né, nesse episódio, já identifica qual é o teu problema. Qual é o teu problema? Todo problema ele tem um nome. É preciso você dar nomes a ele se tornar palpável, né? Qual é o problema? Vamos lá, é um amigo, uma amizade que você quer desfazer. Vamos te dar aqui um exemplo, né? Uma amizade que eu quero desfazer. De que maneira você vai ter que sair daquela amizade que não está fazendo bem para você? De que forma você vai criar estratégias para não machucar você nem o outro? Olha só como que existe um processo para sair dessa situação. E aí já entra, olha, Ramon, uma coisa interessante, até um próximo episódio, galera, responsabilidade afetiva, né? Para com o outro e para com você mesmo. Com certeza. Nós temos esse compromisso, né, Elci, de não apenas eu sair daquele ambiente, mas de que forma que eu tenho a responsabilidade que eu tenho com o outro também. Tá? Existe essa intensidade, existe essa troca, existe essa sinergia, e olha como é que acontece quando eu consigo identificar, dar nomes para esse problema, né? Mas eu parto para outro princípio também importante aqui, Elci, que muitas pessoas, quando identificam um problema, uma dificuldade, elas não estão dispostas a resolver aquele problema. Esse passo ele é muito importante, gente, porque para resolver um problema você precisa estar disposto. O que acontece é o efeito bola de neve, eu não resolvo agora, aquilo tá me incomodando, é como se estivesse deixando aquela pedra no meu sapato, tá lá, mas eu nunca quero tirar aquela pedra, tá lá, o sapato todo dia eu tiro e coloco e a pedrinha tá lá. Mas só que aquela dor vai incomodando. É o problema de estimação, como a gente costuma falar. Aquele problema se torna seu problema de estimação. Já é o bichinho de estimação, você não se vê mais sem ele, porque, como a gente estava falando, é uma fusão de que você se torna aquele problema e você não se enxerga mais sem aquele problema. E aí você que clicou aqui nesse episódio, se interessou e está ouvindo, a gente não está dizendo que você não... resolve os problemas, não é isso, mas é porque muitas vezes você também não está motivado ou não enxerga uma solução, né, Ramon? E acaba abandonando algo que poderia ser tirado, algo que poderia ser mudado, porque assim, Alci, eu percebo que quando um problema acontece, ele vai exigir muita energia, né? Vamos falar assim do cérebro, que é uma coisa que eu gosto sempre de trazer aqui para todos nós. E o cérebro, ele não quer gastar energia. Ele quer fugir daquilo que vai gastar a energia dele. Ele sabe que vai gastar atenção, tempo, vai ter que ter mais a responsabilidade dos neurotransmissores, a responsabilidade das conexões. Enfim, ele não... E aí, muitas vezes já está acostumado com aquele problema. Como a gente falou, é o problema de estimação. Já estou acostumado, já está... Aí, voltando um pouquinho nos episódios anteriores, zona de conforto, tá ali parado, eu consigo lidar com isso. E aí se torna esse bichinho de estimação, né? Ele vira um problema adaptativo, podemos assim dizer, né? Eu crio uma adaptação e aquilo vira uma bola de neve, gente, porque uma hora ou outra você vai lidar com a situação novamente. Por exemplo, você foge de um certo momento que aconteceu na sua vida, aquilo ali você identificou que é uma dificuldade que você tem. Vai chegar um outro dia, outro mês ou outro certo momento que você vai ter que lidar com aquilo e você não vai ter as ferramentas necessárias porque você não estava disposto a resolver naquele momento, certo? Então, quanto mais rápido você conseguir identificar aquilo que tira, vamos poder dizer assim, aquilo que tira a tua paz,
aquilo que tira do teu equilíbrio, que te incomoda, que está dizendo assim, nossa, eu preciso resolver. Quando você está disposto a dar esse primeiro passo, tá, aí é um caminho muito legal, é um passo muito evidente que você vai começar a criar as estratégias, partir para um outro momento. É o que a gente pode chamar, amor, de orientação para o problema, né? Isso precisa estar direcionada. Como você falou, é uma energia que você tem que dispor para a resolução, tempo e disposição, motivação. Você precisa estar orientado para a resolução desse problema. E aí identificar, tá, eu quero resolver isso me incomoda, isso não me incomoda. E a partir daí você já começa a entrar nas outras estratégias, nas outras etapas dessa resolução. Acho que o primeiro passo é isso, você definir em que área da tua vida tem esse problema, entre aspas, né? Na área afetiva, a gente tinha dado o exemplo com um amigo, é um relacionamento, ou é um problema com o teu chefe, com o teu colega de trabalho, em casa, enfim. Identifica na tua vida onde é que estão os problemas, aquilo que te incomoda, e aí você se orienta para esse problema. Né? Você tem que dispor energia, você tem que dispor tempo, né? Você tem que se motivar para a mudança. Esse passo é legal, você sabe? Quando a gente está falando para vocês aqui, gente, é uma estrutura. São etapas muito rápidas que acontecem na nossa vida, frações de segundo que acontecem, só que a gente está trazendo para vocês aqui algo estruturado, algo que falado, olha, passo a passo, identifica, esteja disposto. E o próximo passo que a gente pode colocar aqui, é reconhecer o problema. Está disposto a reconhecer, né? Depois do segundo passo, eu vejo assim que a gente pode reconhecer, porque tem muita gente assim que ele já identificou o problema, certo? Tá ali, eu sei que ele existe, eu estou disposto, mas reconhecer uma etapa diferente eu vejo assim porque as pessoas elas têm dificuldades em dizer assim, nossa, eu estou passando por isso mesmo, de verdade, eu sei que isso existe, mas agora... É igual na terapia, a mesma coisa, né? A gente trabalha muito, assim, a dificuldade de algumas pessoas de dizer assim, olha, eu tenho ansiedade, né? Eu estou ansioso, eu estou num estado depressivo mesmo, então a gente vai trabalhar a parte de você reconhecer que de fato está passando por isso, mas isso não define você, existem as estratégias, existem saídas, e a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais conjunta, de uma forma muito mais equilibrada, quando você reconhece esse passo. Reconhecer por que o problema é um problema, como a gente estava falando, né? Por que aquilo na minha vida, onde que está interferindo, por que isso é um problema? Define realmente, define esse problema, formule. É um funil, funil, como se fosse um funil, né? A gente traz aqui, como a gente falou, um passo a passo, uma receitinha de bolo, como se fosse uma receita, para ajudar. Mas essas etapas, né, claro que cada sujeito vai enfrentar, vai colocar em prática de diferentes formas. Cabe a você, que está nos ouvindo nesse momento, identificar na tua vida de que forma as nossas dicas aqui, elas se encaixam na tua vida. Né? Se você clicou é porque você tem curiosidade, achou interessante, opa, estou passando por um problema, vou escutar aqui o que os meninos têm para falar. E aí a gente trouxe tudo isso, né, de resolução de problemas. Primeiro passo é identificar por que tem um problema e estar disposto a oferecer tempo, né, para resolver esse problema, para tempo, energia, para a resolução desse problema. Sair dessa zona de conforto muitas vezes, largar muitas vezes a mão desse problema de estimação e aí formular, tá, esse problema é um problema por quê? Porque, onde é que ele está interferindo? E por que está interferindo? E, assim, um passo importante, né? Quando a gente vê essa estrutura tão palpável, a gente está falando aqui tão bonito para vocês, gente, tão tranquilo, mas acontece muito rápido, e quando você tem uma estrutura, vamos se dizer assim, uma estrutura emocional ali dentro você está com as ferramentas, na verdade, as ferramentas emocionais certas para cada tipo de problema,
você consegue, tem certos problemas que você consegue resolver em questão de horas, Muitas vezes nem é um problema, né, Ramon? A pessoa passa Não por é. esse processo de autoavaliação, acha que é um problema, e aquelas frases que a gente falou no início, isso só acontece comigo, isso é grave e tudo mais. E muitas vezes, quando ela vai para esse processo de autoavaliação, né, de identificar quais são os problemas, não é um problema. Não é um problema, porque muitas vezes ela se acostuma com aquilo, ou é um problema do outro que ela traz para si, né? O que é seu e o que é do outro. Muitas vezes é um problema do outro. E aí você se permite que aquilo respingue em você. É até um episódio que nós queremos fazer aqui com vocês, gente, é sobre dizer não também, né? O dizer não, ele traz aí um desses quesitos que você traz um problema para você e, na verdade, esse problema nem é seu, você pega esse problema e aí você catastrofiza as coisas, né? Expande esse problema que não é seu, de fato, né? Mas, assim, Alci, o que mais a gente pode estar falando, assim, eu percebo em relação, quando eu tenho essas etapas nas minhas mãos, a gente pode praticar, criar, a partir daí, desenvolver estratégias, né? Planos de solução. Exatamente. Que é o tema pensar nas alternativas, né? Tá, eu tenho esse problema, eu defini, eu estou disposto a dedicar o tempo que tanto os meninos falaram, a energia, estou motivado a mudar, definir por que é um problema, ele realmente é um problema, e aí a gente começa o processo de levantamento das hipóteses, tá? Estou diante disso, então quais são as minhas alternativas, né? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso agir assim, posso agir assado, posso fazer aquilo, assim. E aí você identificar quais são as suas alternativas, e alternativas reais, né? Alternativas palpáveis, não alternativas imagináveis, muito utópicas. Tá, quais são as alternativas mais reais, mais alcançáveis? Porque tem, né, Elci, existe essa intensidade. Os problemas, gente, assim, eles têm intensidade. Uns são mais graves, outros são medianos, outros são leves, outros, a gente já falou, não existe, de fato. Então, quando você identifica essa operacionalidade dos problemas, você consegue desenvolver, criar uma estratégia para tentar lidar com aquilo, né? Tentar lidar, trabalhar, desestruturar de certa forma e ultrapassar aquele problema. Então, é necessário criar estratégia, Alcide. Exato. Se não criar e as suas próprias estratégias, né? Um plano de ação. Exatamente. Porque não adianta eu vou fazer o que fulano fez. O fulaninho passou pela mesma situação e fez tal coisa, eu vou fazer a mesma coisa. Não, porque somos diferentes. Muitas vezes o que o Joãozinho fez lá não vai funcionar para você, e aí você acaba tentando e acaba se frustrando. Porque, poxa, não deu certo, e aí você volta lá para os pensamentos que a gente falou no início. Poxa, isso só acontece comigo e nada do que eu fizer vai dar certo. Então você mesmo tem que criar as alternativas, né? É pensar na sua possibilidade, exatamente. Na sua disponibilidade, quão disposto você está para resolver aquele problema. Tem gente que resolve, como eu falei, tem gente que resolve um diálogo, às vezes, com a esposa. Tem gente que consegue resolver no mesmo dia uma discussão, ali, né, um atrito que aconteceu. Tem gente que deixa para um outro dia. Tem gente que resolve, né? Então, vai de cada um. Você criar você essa tem estratégia recursos, e né? adaptar no seu Pensar, comportamento. poxa, eu tenho recursos para agir dessa forma, né? Porque antes de a gente agir, a gente precisa saber, poxa, eu tenho recursos, sei fazer aquilo, sei agir dessa forma, reconhecer, ter o autoconhecimento de até mesmo das emoções, como o Ramon estava falando. A gente pode agir muito por impulso, acaba dando errado, ou então vai no momento da raiva, do estresse, e aí não vai dar certo, né? O primeiro passo é reconhecer essas emoções, trabalhar esse autoconhecimento. Poxa, como é que eu estou me sentindo? Eu estou com raiva no momento? Estou estressado? Estou triste? Então entender que muitas vezes essas emoções podem atrapalhar, podem dificultar e muito, podem distorcer, né, as tuas alternativas e os teus problemas,
e nem se comparar com o outro, porque aí acaba dando errado, e aí você vai se frustrar, e aí você vai entrar no processo até mesmo de autossabotagem. Poxa, eu não vou fazer mais nada, porque nada do que eu fizer vai dar certo. Então, cria as suas próprias estratégias, né? Suas alternativas. É um problema no trabalho? Um relacionamento com o chefe ou com um colega? Tá. Então, diante da tua realidade, quais são as tuas alternativas que você consegue fazer? Né? Não aquelas utópicas. Eu percebo muito que as pessoas elas desacreditam das possibilidades, das ferramentas que elas mesmas carregam dentro de si, né? Das suas próprias capacidades. Tem pessoas que duvidam das suas próprias capacidades de resolver problemas e acabam, às vezes, contando os seus problemas para as pessoas assim, erradas, que não vão poder te ajudar, vão atrapalhar, vão acabar atrapalhando, vão acabar te frustrando. E talvez você carregue vão vir com frases tontas, né? Possibilidades. Isso. Olha, isso aí eu consegui resolver em um dia, e você tá quase um mês tentando resolver isso daí. E aí você fica, nossa, como eu sou começa a se diminuir, aí vem a baixa autoestima, você começa a se comparar, vem um processo de comparação. Aquelas frases, né? Por que você tá fazendo isso? Você tá se preocupando com isso? Fulano, tem tanta gente sofrendo. Tão pequeno, tem tanta gente sofrendo mais. E entender, cada problema é um problema. E muitas vezes uma coisinha pequena, entre aspas, para você, é gigante. Porque nós somos diferentes, e pensamos diferentes, e reagimos diferentes, né? Não se compare. Cada um enxerga um problema de uma forma diferente. É por isso que na terapia, assim, eu vejo que é um ambiente onde você está segura, um ambiente onde você vai conseguir se ouvir, é um ambiente onde você vai conseguir organizar essa confusão que muitas vezes vários problemas ocasionam. A gente não consegue colocar num papel, às vezes, quais os tipos de problema que eu tenho. Então, assim, dentro da psicoterapia, a gente consegue visualizar muito esse movimento. Assim, eu percebo, assim, que a gente consegue trabalhar muito legal e a pessoa se sente até, nossa, como eu consegui resolver isso? Como eu não sabia que eu era capaz de resolver aquilo? Pois é, olha só, você tem essas ferramentas, só que agora você tem essas ferramentas emocionais. Agora você está trabalhando em cima disso. Então, é necessário a gente criar estratégias para cada tipo de problema. E olha só, como a gente estava falando, né? Porque fulano usou de uma forma que você vai usar. Talvez você possa. Eu até sugiro assim, a pessoa pode até se inspirar, né? Às vezes, gente, ter uma inspiração de dizer, olha, é uma das alternativas. Faça lá um teste. É uma das alternativas, né? Use dentro das suas possibilidades. Se não deu certo, mude, né? Vai por outro caminho. Façam outra estratégia, espera um momento, como nós estamos falando aqui, veja o momento ideal, da tristeza, da raiva, com que momento você está para resolver essa situação, porque, gente, é aquilo que a gente está falando, vai precisar de energia, você vai gastar, às vezes, tempo com problemas que são muito grandes, problemas que não dependem, às vezes, só de você também, depende de outras pessoas, e a maioria dos problemas que a gente vê hoje são de relacionamentos, né? Relacionamento, assim, que não depende apenas de você, vai depender do outro. Então, e respeite o tempo do outro também, né? Tenha bons diálogos, enfim. São infinitude de situações que a gente pode estar falando aqui para vocês também. Porque a gente é sociável, né? A gente vive em uma sociedade, muitas vezes um problema sempre pode estar relacionado com o outro. Como a gente falou, deu várias hipóteses, e a gente pode perceber que sempre é o outro. É no trabalho. Claro que podem ter os problemas pessoais, questão da autoestima ou depressão, enfim, mas sempre vai, querendo ou não, estar relacionado com o outro. E aí você precisa também respeitar o seu tempo, fazer essa separação, o que é do outro, o que é seu, se respeitar, não se comparar, e aí ter essa disposição para a mudança, e aí levantar as hipóteses, e aí um dos próximos passos é tomar essa decisão, tá? Diante dessas possibilidades, dessas alternativas, e aí também, se você não conseguir chegar nessa conclusão de alternativas, porque pessoas podem estar passando por um problema e estão passando por um problema porque não enxergam alternativas sozinhas. E aí o Ramon deu o exemplo da psicoterapia, onde você vai ser acolhido, você vai ser respeitado,
E aí você, junto com o seu psicoterapeuta, vai trabalhar esse levantamento das alternativas. Você não precisa passar por isso sozinho. Então, se você está passando por isso e não enxerga a alternativa, busca auxílio, né? Que aí você vai ampliar esse leque de alternativas e pode tomar uma decisão mais assertiva. Alcito falou uma coisa muito legal, que acabou de aparecer aqui, deu um insight aqui, uma reflexão, como uma resolução. Fala, uma resolução de, assim, às vezes, gente, o que acontece? Nós estamos cansados apenas, estamos sobrecarregados, porque tem problemas, como eu falei, de intensidade, que é como se fosse um efeito dominó, ele vai derrubando você, vai derrubando etapa por etapa, até chegar ali no limite, no seu limite, onde você não tem mais força. Mas assim, a ideia é não deixar isso acontecer, não deixe que isso aconteça, porque a psicoterapia também não é só quando você estiver no final, né? A pessoa só busca, a gente até falou isso em alguns podcasts, alguns episódios, aliás, passados, de que muitas vezes a pessoa busca ajuda só quando já está o problema ou a doença instalada, né? Porque já estão num processo, como você falou, tão exaustivo, tão cansativo, que não enxergam mais. É aquilo, poxa, já tô cansado disso, né? Tô cansado desse problema. Então não busca a psicoterapia só nesses momentos, não. Busque antes, né? Busque ajuda antes. Trabalha essas ferramentas aí emocionais que todos nós temos. A gente trabalhou desde o primeiro episódio, vem falando sobre como lidar com as emoções, né? Então, assim, um próximo passo que eu vejo assim interessante e importante é avaliar se a solução é adequada. Exatamente. Depois de passar por esses passos, eu reconheço, eu montei umas estratégias, eu estou disposto, e agora é avaliar. Você não pode fazer tentar resolver uma situação e abandonar. Não abandona, percebe, é como se você estivesse vendo acontecer aquele problema e dá uma nota, assim, vamos lá, olha, de 1 a 10, será que é bom isso que eu consegui resolver? Avalia, porque aí você te fica mais seguro. Se você não está acompanhando o final desse processo de resolver os teus problemas, fica complicado, fica muito mais difícil, você vai se cansar, você precisa comemorar também as suas vitórias, né? Você precisa entender que o processo de avaliação não é para te diminuir, mas é para você aprender, né? Para que você tenha um direcionamento, aprender com aquilo, guardar ele na tua caixinha de memória, que o cérebro faz esse processo de aprendizagem, e da próxima vez que acontecer, eu vou dizer, olha, talvez eu possa fazer, eu tenho essa faísca aqui, eu tenho essa ferramenta para lidar com isso. E aquilo, né, que a gente estava falando, são alternativas, né? Não se limitar, poxa, eu tentei isso, não deu certo e pronto, nunca mais vou tentar nada. Não, pois todas as etapas, né, digamos assim, de solução de problemas em tática, criou alternativas, tomou uma decisão para você, qual é a melhor e não para o outro, pôs em prática. E aí, como o Ramon falou, você precisa verificar isso, avaliar se aquela sua atitude, se aquela sua decisão surtiu efeito, se resolveu o seu problema, né? Se trouxe consequências positivas, se não trouxe consequências positivas, se foi bom, se foi ruim, avaliar. Tá, eu fiz isso e quais foram as consequências que me trouxe? Deu certo? Ótimo. Eu já guardo ali na minha caixinha e numa outra situação posso ou não colocar em prática de novo. Não deu certo? Parte para outra, né? Por isso essa importância de levantar as alternativas, enxergar as alternativas e não só uma, porque aí não deu certo uma, você avaliou que não deu certo, parte para outra. Poxa, então eu posso tentar essa outra coisa, eu posso fazer essa outra coisa que talvez dê certo. E aí não se martirizar, né? Não parar na primeira tentativa de, poxa, eu tentei uma coisa e aí eu volto lá pro início, né? Poxa, isso sempre vai acontecer comigo. Não, você tentou uma coisa, são infinitas coisas, as possibilidades são infinitas. Monte uma artilharia, Liste quais são as suas opções, né? Pegue um caderninho mesmo, anote, tá? Eu posso fazer isso aqui, posso fazer assim, posso fazer aquilo, e liste várias alternativas que você pensou. E aí também elabore quais seriam as probabilidades, né, de consequências. Se eu fizer isso, pode ser que aconteça isso.
se eu fizer aquilo, pode ser que aconteça isso. Liste mesmo, pegue um caderninho, uma agenda, separe e vá anotando, né? Vá direcionando. Alci, eu penso assim que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora estão pensando, nossa, esses meninos falam é tão fácil, é uma maneira tão leve, parece tão legal. A gente sabe que não. É um trabalho. Esteja disposto apenas. Esteja disposto. E uma situação legal assim, que a gente pode aqui estar falando e finalizando é que é necessário finalizar esse ciclo, tá, gente? É necessário finalizar o problema. Finaliza, resolve. Ainda mais quando se trata de um outro, né? No diálogo. Resolve. Ali não deixa nada para depois. Se for deixar para depois, esfria, mas vai criando as estratégias ali na calada, ali no teu momento, esperando o tempo adequado, porque uma hora ou outra, como eu disse, uma hora ou outra vai voltar a acontecer essa situação e você não vai ter as ferramentas necessárias para trabalhar. Porque às vezes um problema é um problema justamente porque fica se repetindo, né? Você fica nesse ciclo. Ele bate na tecla. E você nunca resolve. E a gente não tá aqui falando, como o Ramon falou, quem trouxe, dizendo, é ótimo, é um mar de rosas. Não, porque a gente vai encarar nossos medos, muitas vezes vai tropeçar, vai se decepcionar, vai entrar em contato com os nossos piores monstros, mas lembrando que você não precisa passar por esse processo sozinho, né? E você tem outras alternativas, você tem a sua rede de apoio, e aí você, trabalhando isso, você vai chegar no seu objetivo, que é a solução. E aí, imagina só, você resolvendo aquele problema, não convivendo mais com aquele problema. Pronto para outra etapa. E uma coisa legal para a gente falar aqui, Alci, que os problemas nunca vão acabar. Eles sempre vão existir. Agora, a maneira com que você vai lidar com cada tipo de problema é diferente. Certo? Terminou meu Deus, acabou, minha vida é mais de rosa agora. Não, aproveita, né? Aproveita quando tá mal de rosa, porque sim, isso é uma etapa importante, bom, mas né? Vai chegar uma outra dificuldade. Usufruir esses momentos de paz, de tranquilidade. Aproveita o momento de paz. Isso tem que existir. Às vezes a gente até estranha, né? O ser humano ele já cria esse pensamento de nossa, tá muito tranquilo, vai acontecer algo pior. Porque tá muito tranquilo. Não, gente, aproveita enquanto tá bom, aproveita enquanto já você conseguiu resolver tudo, tá mais calmo, tá mais apto, férias, né, a resolver os problemas futuros. Tá apto, se tá mais forte, isso, tá mais forte, tá consistente, aproveita, não fica pensando, meu Deus, vai acontecer uma outra coisa pior agora, porque tá muito calmo. Não, você conseguiu resolver o que tinha para resolver, porque você se sentiu capacitado para isso. Então aproveite o momento. É algo que a gente sempre fala aqui, né? Desfrutar, saborear esses momentos também. E finaliza esse ciclo. Se permite, tem esse momento de autocuidado, né? Tá, eu resolvi um problema, poxa, agora eu vou descansar, vou me permitir ter esse momento de paz, vou absorver a tranquilidade que isso trouxe, porque vai trazer uma tranquilidade. O processo pode ser doloroso, mas você vai chegar no seu objetivo, que é de tranquilidade, de um momento de paz. Usufruir disso, desse momento, e aí você vai estar muito mais apto a resolver um problema futuro. Gente, que assunto bom, que assunto gostoso, né? Eu acredito assim que poderia ter quase vários episódios, né? Quase uma live aqui de 1 hora, a gente ficaria aqui desse problema, mas o que a gente pode o que eu posso sugerir, Alci? A galera pode estar dizendo aí qual é o problema que está tendo, né, com a sua dificuldade, que a gente pode estar dividindo aí os temas, comentem. Um problema às vezes específico, a questão financeira, atividade física, problema de enfim, são várias, né? Então a galera pode estar falando no nosso Instagram, onde está rolando muitos comentários, com o nosso WhatsApp também, e a gente está sempre aqui também na plataforma disponíveis para você. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio e vamos continuar a nossa caminhada aí para os próximos episódios. É isso aí, né? Comentem lá nas nossas redes sociais ou aqui, né? Como o Ramon falou, quais são os problemas que você identificou na sua vida, por que esse
episódio te despertou curiosidade, se você já tomou alguma iniciativa, se deu certo, se não deu certo, se você está disposto a tomar novas atitudes, podem contar com a gente, comenta lá nas nossas redes sociais, lembrando que você não está sozinho nessa, tá bom? É isso aí, gente. Aguardamos vocês no Tchau, próximo. tchau.